Fala, Dev, beleza? Hoje vamos falar aqui um pouco sobre alguns conceitos comuns de programação em Rust. Alguns como os variáveis, tipos básicos, funções, comentários e fluxos de controle, beleza? Mas que primeiro, pessoal, a gente está vendo aqui sobre variáveis e mutabilidade aqui no Rust. O que acontece? Toda variável no Rust, por padrão, ela já é imutável, beleza? Ela, por padrão, é imutável. Se a gente vem aqui e tenta alterar essa variável, ele vai dar um erro falando que essa variável aqui, ela não pode ser alterada, porque ela é imutável. Caso a gente queira alterar essa variável, a gente precisa colocar, antes do nome da variável, a palavra reservada, a palavra-chave, mute, né? E aí ela se torna uma variável mutável. Aí ela consegue receber um novo valor que você passa aqui para ela. A gente também tem as constantes. As constantes, elas são sempre imutáveis. E ela sempre também precisa ser passado para ela qual é o tipo dessa constante. Aqui nesse caso é um tipo inteiro que a gente já vai ver um pouco depois aqui nos tipos, nos types, beleza? Então, ó, a gente pode declarar aqui as constantes com as letras maiúsculas e definir para ela um valor aqui que não vai ser alterado, beleza? Aqui, pessoal, tem uma coisa bem maneira também, que é a questão do shadowing, que é sombreamento. O shadowing, ele é o quê? Você pode usar o mesmo nome da variável já declarada. Por exemplo, aqui, ó, let z com valor 20. E aqui eu printo o valor dela. Aqui embaixo eu posso novamente declarar outra variável com o mesmo nome dela. E aqui vai sobrepor, no caso, né, a declaração anterior. Beleza? Aqui também, ó, a gente tem o escopo aqui, né, local, vamos dizer assim. A gente consegue declarar esse escopo utilizando chaves e o que vem aqui dentro é apenas desse escopo aqui mesmo. Beleza? Aqui, né, tem uma declaração de uma variável, enfim. Aqui também, a gente consegue fazer dessa forma, ó. A gente define, então, o nome da variável, por exemplo, spaces, e aí a gente tem uns spaces aqui. E para a gente não precisar trocar, né, o nome da variável e tudo mais, a gente usa aqui, ó, o space.length, e a gente consegue pegar o tamanho dessa string. Já aqui embaixo, vai dar um erro falando de mismatch types, porque a gente está alterando, através do mute, o tipo da variável aqui, e isso não pode acontecer. Beleza? Então, se a gente remove aqui o mute, ele volta a compilar aqui novamente, né? Sem o erro estar aparecendo. Beleza? Então é isso, galera. Mostramos aqui então, né, sobre as variáveis, né, e a mutabilidade aqui também. Beleza? Aqui são os tipos de dados em Rust. Aqui a gente tem dois tipos de dados, são os tipos escalares e temos os tipos compostos aqui, beleza? Então, nos tipos escalares, a gente tem os inteiros, os floating, os booleano e os caractere, beleza? Para os inteiros, a gente tem os que podem receber um sinal, né, que podem ser negativo, recebendo esse sinal negativo, e a gente tem os que não podem, os que podem ser somente positivos, sem o sinal de negativo. E ele faz essa descrição através do esse i e desse u. Esse i é quando ele pode receber o sinal e esse u é unsigned, quando ele não pode receber o sinal. E aí, aqui para os valores inteiros, a gente tem do 8 até os 128 bits. E quando a gente quer definir através do próprio plataforma ali, né, da arquitetura do sistema, a gente utiliza esse usize ou isize, beleza? Aqui a gente tem as operações que... desculpa, lembrando, pessoal, aqui também, a gente tem esses outros tipos inteiros, que são o decimal, tem o hexadecimal, tem o octal aqui, tem o binário e tem o byte também, que ele só é permitido com o 8 aqui, beleza? Então aqui, ó, a gente tem algumas operações que a gente pode fazer, né, nesses inteiros. A gente tem a soma, a gente tem a diferença, a gente tem a multiplicação, a gente tem a divisão
E a gente tem também aqui o resto. Aqui, ó, a gente tem os pontos flutuantes. Os pontos flutuantes, eles são F32 ou 64. São 32 ou 64 bits, beleza? Por padrão, ele vamos ver aqui por padrão o que ele é. Vamos fazer, então, a inferência de tipo. Ele faz aqui também, né? 3.5. E aí, por padrão, então, ele é 64 bits, beleza? Aqui também, então, a gente tem os booleanos, né? Que a gente pode passar a tipagem utilizando esse booleano também, esse bool aqui também. A gente tem os caracteres, né? Que tem essa tipagem do char. E o caractere é apenas um único, né? Caractere aqui. Agora, a gente tem os tipos compostos. Os tipos compostos, a gente tem as tuplas, né? As tuplas. Então, ela é um parênteses e o que vem dentro dela separado por vírgula aqui. Depois que a gente definiu essa tupla aqui, a gente também não precisa, né, passar. A gente não precisa estar passando aqui de início essa tipagem, porque ele mesmo faz a inferência de tipo ali. Depois a gente fala melhor sobre isso. Mas enfim, aí a tupla, então, ela é um valor que vem dentro de um parêntese e é separado por vírgula. Aqui a gente consegue desestruturar fazendo da mesma forma, utilizando parênteses e desestruturando aqui da variável que a gente acabou de criar. E a gente consegue fazer, então, né, esses acessos aqui. A gente também consegue acessar as tuplas através dos índices delas. Ó, por exemplo, esse channel é o index 0 ali e aqui o index 1, beleza? A gente tem também os arrays. Os arrays, eles são separados por vírgula, né? E são dentro de colchetes. Eles vêm dentro de colchetes e são separados por vírgulas. Eles têm um tamanho fixo dele, beleza? A gente não consegue estar mudando isso daqui. Ele tem um tamanho fixo. Nesse caso, são cinco valores aqui que ele tem. Para a gente estar acessando o index, o elemento, né, no array, a gente utiliza o array e passa através do colchetes, a gente passa qual index que a gente quer acessar. Beleza? A gente também pode fazer mutabilidade com o array, utilizando a palavra reservada aqui, mute. Beleza, galera? E a gente tem também aqui, pessoal, a questão da inferência de tipo, né? Se a gente define alguma variável sem definir o tipo dela, ele faz para a gente aqui qual é a inferência, através da inferência, né? Qual é o tipo desse valor que a gente atribuiu à variável aqui. Um outro ponto aqui interessante também é a questão das funções. Uma função, ela é declarada através da palavra-chave fn. A gente utiliza fn e na frente do fn a gente define um nome para a função, seguido de parênteses, e depois disso a gente abre uma chaves, que é onde que vai ser, né, o conteúdo ali da função, beleza? A gente consegue utilizar parâmetros na função, passando esse parâmetro para a função, então. Então a gente pega, dentro do parênteses, a gente passa qual é o parâmetro que a gente quer e 2 pontos, a tipagem do parâmetro. Também é preciso tá passando aqui. Por exemplo, aqui, né, passa 2 valores, 2 parâmetros também. A gente pode passar com tipos diferentes para a função também os parâmetros aqui. Agora a gente vai falar sobre os statements e as expressions. O que acontece? Os statements aqui, eles não retornam os valores ali para a gente. Já a expressão, ela faz o retorno aqui do valor. Por exemplo, aqui a gente tem um estado, né, uma variável que recebe o valor 5. Já aqui, essa expressão aqui, ela retorna o valor diretamente. Quando a gente não passa aqui o ponto e vírgula, né, é uma expressão. E ela já pega e já faz esse retorno. Por exemplo, aqui embaixo, a gente tem as nossas funções com retorno, né? E aqui, a gente define, né, utilizando essa seta e depois da seta passando qual que é o tipo de retorno que essa função vai ter. E aqui, a gente poderia pegar e passar retorno
e o ponto e vírgula no final, ou a gente só não passa o ponto e vírgula, que não precisa passar o retorno, que ele já vai estar retornando, que no caso é a expressão, igual a gente acabou de falar ali em cima. Agora aqui a gente vai falar sobre os fluxos de controle aqui no Rush, né? Por exemplo, aqui a gente tem um número e a gente pode fazer essa verificação aqui com o if-else statement, né? Ó, se esse número for menor do que 10, vai falar, esse número é menor do que 10. Se não, maior do que 10, certo? Aqui, ó, ele vai acontecer um erro, porque ele não é um booleano, não é um booleano, né? E a gente está tentando tratar ele como se fosse um booleano. Então aqui ele vai falar, porque ele espera, né, que seja um booleano dessa forma. Aqui, ó, quando você tiver mais de uma condição, ó, quando você tiver uma condição, na verdade, né? Ó, se o número for diferente de 0, se não, né, ele é 0. Aqui é para quando a gente tem mais de uma condição, são múltiplas condições, né? Ó, se o número for menor do que 0, ele vai falar, né, é negativo. Se não, se número igual a 0, é igual a 0, se não, beleza? Aqui também a gente consegue utilizar o if em uma variável, né? Em um let ali, né? A gente define a variável e fala, ó, se a condição, né? Então vai retornar o 5, senão vai retornar o 10 aqui. Aqui, ó, ele vai acontecer um erro, porque a gente está tentando fazer essa verificação aqui, né, do if-else, só que eles não são do mesmo tipo de retorno, e por isso vai acontecer o erro aqui. Aqui a gente vai ver, então, as repetições com os loops, né? Aqui a gente vai utilizar o loop mesmo para fazer essa repetição. Então, a gente define uma variável, né, que ela vai ser mutável, que o nome dela aqui vai ser contador, por exemplo, vai iniciar em 0. E aqui a gente define essa palavra-chave loop e abre as chaves. E tudo que vier dentro dessas chaves é o conteúdo do loop. Aqui, ó, a gente pode fazer um incremento, né, do contador mais 1 e a gente vê. Se ele chegou até 5, então a gente faz o break aqui. O break, ele é a instrução que vai parar a execução do loop, beleza? Aqui, ó, a gente vê o loop como um retorno. A gente utilizando ele como um retorno em uma variável, por exemplo, nessa result. A gente tem ele aqui, né? Então a gente pega... passa aqui o loop e onde a gente vai fazer o break, a gente retorna o contador que a gente tá utilizando ali. Beleza? Aqui, ó, a gente também consegue fazer as estruturas de repetição utilizando esses labels aqui para distinguir, né, outros loops. Por exemplo, aqui, ó, a gente criou essa variável de contador e definimos aqui um label para ela, para essa execução. E aí aqui dentro, esse break, ele é o break desse loop interno. E esse outro break aqui, ó, já é o break referente ao label que a gente definiu ali em cima. Beleza? Agora aqui, ó, a gente vai estar vendo sobre a estrutura de repetição, o while. O while, a gente vai ter, né, que o while, e vem a condição, e dentro de chaves é o conteúdo da repetição ali. Então a gente vai fazer, então, né, um incremento dos valores aqui, beleza? E a gente também tem um exemplo aqui com o decremento dos valores. Aqui, ó, a gente também pode fazer percorrer, né, esses valores de uma collection. Por exemplo, aqui a gente tem esse array, e aqui, ó, a gente consegue também percorrer esse array através desse for. E aí com o for, a gente faz for, coloca o nome aqui do elemento, e aí a gente coloca aqui o nome do array, e essa função de iter aqui para estar iterando sobre o array. E aqui a gente printa, então, o elemento que a gente nomeou aqui em cima. A gente também tem a parte da repetição com for, utilizando o range. E aí a gente coloca o elemento, né, que a gente vai estar querendo utilizar aqui, e o in, mesma coisa, e aqui a gente utiliza o range. A gente coloca 1, esses 2 pontos, 6. Então aqui vai de 1 ao 5, no caso. Esse outro conceito aqui no Rush, pessoal, é a questão dos comentários, né? Para a gente fazer um comentário aqui em uma única linha, a gente utiliza esses 2 barras aqui. Para a gente utilizar um comentário em bloco,
a gente coloca a barra invertida, asterisco, e aí dentro aqui do bloco a gente coloca o que a gente quer que comenta, e aí depois é asterisco e barra novamente, beleza? E a gente também consegue fazer aqui, ó, um comentário dentro, depois de uma variável aqui, né, ou de alguma função, algo do tipo. A gente consegue referenciar aqui assim também. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns conceitos importantes aqui de programação em Rust. E agora a gente vai estar passando para a parte ali de entender o ownership no Rust. É isso aí, galera. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e muito obrigado.